Ponte Preta, vem na tela. Para um time que passou a maior parte do primeiro turno na zona de rebaixamento, estar hoje fora da degola já é um motivo de conforto para o torcedor. A situação atual é uma das mais tranquilas até aqui para a Ponte Preta. E para isso melhorar ainda mais, é preciso quebrar o jejum de não ter conquistado nenhuma vitória fora de casa até agora. A gente tem que analisar o momento da nossa equipe e o momento do adversário. Então, eu acho que nesse momento alguns fatores importantes foram ditos, né? Então o Cruzeiro se deslocou do Mineirão para ir para uma arena que eu não sei como é que está o gramado. Me falaram que está de médio para bom. Então vamos ver como é que isso aí vai ter condições de você fazer o nosso jogo. Hoje nós temos conceito nos 3 setores. De que maneira que você vai ter que entender esse gramado, a maneira que vem o adversário, a presença de público faz com que o Cruzeiro também vai ter uma dinâmica maior, assim eu entendo, mas nós temos que nos preparar e poder correr atrás do nosso objetivo, que é fazer a primeira vitória fora. A próxima chance de mudar essa história já é no próximo sábado, quando a Macaca enfrenta o Cruzeiro na Arena do Jacaré. A Raposa mudou o jogo do Mineirão para 7 Lagoas para ter a presença de aproximadamente 4 mil torcedores. O estádio aqui estava apto a receber em torno de 13 mil pessoas. Em função da Covid, existe uma limitação aí de 30% da capacidade autorizada para o estádio. E para essa partida, Gilson Kleina deve promover o retorno de André Luiz no lugar de Léo Naldi, que teve uma lesão no tornozelo direito confirmada. Marcelo Hermes pode fazer a sua estreia substituindo Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro e está fora por razões contratuais. No ataque, Niltinho já foi liberado pelo departamento médico, mas deve iniciar no banco. Além de Hermes, quem também está ansioso para estrear com a camisa alvinegra é Matheus Anjos. O meia, que veio do Atlético Paranaense, foi anunciado essa semana e não vê a hora de entrar em campo. A expectativa é a melhor possível. Quando surgiu a possibilidade de vir para a Ponte Preta, eu não pensei 2 vezes e eu não vejo a hora de estrear com essa camisa. Pode ter certeza que não vai faltar vontade, raça. E eu sou daqui de Campinas, eu sei o peso dessa camisa. Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para defender o melhor possível essa camisa e alcançar objetivos maiores aqui com a Ponte Preta. Matheus Anjos é de Campinas, como ele disse, surgiu aqui na Escola de Futebol Chuteira de Ouro do Lígio Carvalho e foi lá para o Atlético Paranaense, onde se profissionalizou. É bom jogador, tem qualidade, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, tem que chutar mais a gol, porque ele não é um meia de armação, ele não é um meia de ligação, ele é um meia atacante. Então o meia atacante tem que chutar mais no gol, né? E ele tem que ser um pouco mais participativo, mas é bom jogador. Muito jovem ainda, né? Muito jovem. Então tem a evoluir, sim, exatamente. E é muito bom jogador, vai ajudar muito a Ponte se estiver focado. Né? Se estiver focado, se realmente entender como funciona o DNA da Ponte Preta, vai ajudar. É bom jogador, tem boa técnica. Eu estou bastante preocupado com a parte física dele, clínica. Isso tem atrapalhado o Anjos nos últimos contratos que ele tem feito. Ele estava machucado, se recuperou, está retornando, mas ele tem qualidade para ajudar. Mas como disse o Gleger, ele precisa estar mais ligado, ele tem que ser mais participativo. Hoje a marcação dos times ela é muito rigorosa e a zona onde ele flutua ali, onde ele gosta de jogar, é um posicionamento muito difícil para você jogar futebol. Então, se você não tiver na ponta, se você não tiver nos trinques, bem fisicamente, ligado, participativo, é difícil jogar. Olha o exame físico. Isso aí é um teste físico, ó. Cybex. Isso louco, se eu fizer isso aí, desloca o meu joelho, vou ter que andar de muletas. Isso aí é bruto. A mesma força que você faz para cima, você faz para baixo. Isso é para saber a resistência muscular do atleta. Mas isso aí não trava a mobilidade do jogador depois? Claro que não, isso é para saber a potência. Isso é teste, Batista. É a potência e a resistência muscular. Por exemplo, tem que ter um trabalho igual ou diferenciado, depende da força da perna esquerda e da força da perna direita. Você precisa ter um equilíbrio, o jogador chega, tem que fazer esse teste
porque esses preparadores físicos, os fisiologistas, não foram eles que prepararam o jogador. O jogador chegou numa condição que a Ponte precisa conhecer como é que ele está fisicamente. Por isso que é feito esse exame, ou esses exames. Você vê que eu não estou tão velho, né? Eu já fazia esses exames aí. Não está velho, você está jogando, ainda está jogando melhor que muito goleiro que eu conheço. Ô Júlio, há uma preocupação aí do Gilson Kleina com a temperatura. Agora há pouco pela Rádio Bandeirantes, essa entrevista que nós colocamos aqui, ele estava falando que no horário do jogo, temperatura em Sete Lagoas, 36 graus. Então há uma preocupação muito grande com o desgaste. É um crime marcar um jogo neste horário, 11 da manhã, com o calor que está fazendo, né? E todo mundo aqui da região, né, Batista, está sofrendo muito com esse tempo seco, né? Em Minas Gerais a situação é bem parecida. Então há um cronograma totalmente diferenciado dos times para esse confronto, tanto da Ponte como da equipe do Cruzeiro. Além da questão do metabolismo, da alimentação, é mais um ingrediente para se trabalhar. É um jogo de uma preparação diferente do que tem feito a Ponte, né? Porque além dessa questão do horário, da temperatura, tem a questão da torcida também, né? Um jogo com torcida, com a presença do público, o Kleina falou que gera uma outra atmosfera. Então, até para isso, ele está preparando os jogadores da Ponte para que não haja desconforto na hora do jogo de sábado. Olha, nós estamos vendo imagens do estádio legal, hein? Legal demais. É um estádio pequeno, acanhado, mas bem arrumadinho, olha aí, ó. Tem arquibancada nos 3 lados do campo. Grama tá ruim, hein? Nessa entrevista aí do presidente do Democrata, que é o dono do campo, ele disse que está trabalhando intensamente para que o gramado esteja em condições de pelo menos estar com 80% da sua qualidade para o jogo de sábado. 2 coisas importantes. Horário do jogo. Ruim para os dois. Condição do gramado, ruim para os dois. Só que foi a opção do Cruzeiro aí para transformar esse local aí, entre aspas, num caldeirão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito curioso para chegar essa partida às 11 da manhã, porque o Cruzeiro já está fazendo conta, já está projetando como vitória contra a Ponte. Eles estão desconsiderando o jogo. Agora, só quero falar o seguinte, hein? O Cruzeiro tem valores respeitáveis, tem um treinador que eu respeito muito, só que o momento do Cruzeiro tem a mesma dificuldade do que o momento da Ponte, hein? A única coisa ruim, entre outras, dependendo da opinião, é que a Ponte fora de casa não está conseguindo jogar. Porque time por time, viu, Gleger? Para mim é muito parecido. E os últimos jogos da Ponte jogando fora de casa, mesmo com a derrota, ela jogou bem. Apresentou um futebol assim nos legal. Últimos jogos, né? Só que pecou um pouco nos detalhes. Então, se o Gilson tiver uma estratégia legal, né, bem definida, dá para surpreender. Até porque o Cruzeiro também não está acostumado a jogar aí, lá na Arena Jacaré. Que, diga-se de passagem, é um estádio maravilhoso, vestiário bom, a estrutura legal, a logística também de Belo Horizonte para se deslocar até o estádio é pertinho, dá para ir normal, tranquilo. Então, Batista, eu estou confiante. Eu acho que chegou o momento. Aliás, tá na hora, né, da Ponte dar uma beliscada aí numa primeira vitória fora de casa. A Ponte vai de ônibus, tem informação, ô Júlio? Quantos quilômetros tem de Campinas a Sete Lagoas? Não, a Ponte foi para Belo Horizonte, Batistão. Voo para BH, fica lá em BH de hoje até sábado, e aí depois viaja para Sete Lagoas. Pertinho. Acho que é 70 quilômetros de Belo Horizonte. Sete Lagoas? Não, 70 quilômetros de Belo Horizonte a Sete Lagoas. Então, até Sete Lagoas, Aí voo até Belo Horizonte, concentração. Isso. Antes do jogo viaja, 70 quilômetros. Eu joguei no América Mineiro e o Independência estava em reforma e o Mineirão também. Nós jogávamos só aí na Arena. E acho que dá meia hora, 40 minutos, de Belo Horizonte até Sete Lagoas. Tá tudo certo. Não vai ser por isso que vai atrapalhar a vida da Ponte. O jogo é jogado dentro do campo. É que o time vai ter que ser... Sabe uma coisa que vai fazer muita diferença do jogo? A energia dos jogadores. Energia não é condição física, é a intensidade. O Cruzeiro tem jogado bem ou mal, mas nas mãos do Luxemburgo tem praticado um futebol de muito contato, de muita força. E a Ponte vai precisar competir muito para conseguir resultado. Achei que você ia falar que era a energia do estádio. Ah, não foi. Como o jogo é 11 da manhã, a energia não faz diferença. Né? A energia natural. A energia natural. O que vai fazer a diferença é a energia. Eu falei, mas o jogo é às 11 da manhã. Isso. Então,
Aí, né, não vai fazer igual a Portuguesa, pô. Inaugurou os refletores de um jogo às 4 da tarde, lá no Canindé. Ô, Batista, o que é isso? O Gleger fica bravo com você, hein? Pô. Pô, a Luzinha tá bem pra caramba, Tá pô. bem, tá classificado. Vamos Líder, pegar o classificado. Caxias Líder. lá no Centenário. Classificação à vista. Cuidado, hein?